Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Sting, eu aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós faremos a terceira parte sobre o livro O Mundo das Copas, uma obra de Lício Veloso Ribas que faz um grande compêndio a respeito de inúmeras curiosidades e informações sobre as Copas do Mundo ao longo do tempo. Nós estamos no terceiro e último vídeo a respeito desse livro, eu vou deixar os outros dois primeiros que eu recomendo bastante que assistam, tanto aqui nos cards quanto no box de informações, bem como os trechos selecionados de outros livros a respeito de futebol a quem interessar possa. Eu recomendo bastante, aliás, que deem uma lida porque há várias pepitas de ouro lá. Eu já aproveito e ensejo e te convido, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, não deixe de fazer não, gente, que nos ajuda pra caramba. E nós voltamos agora na Copa de 94, justamente uma Copa do Mundo que o Brasil foi campeão e a primeira da qual eu me lembro assim um pouquinho com mais acuidade, assim, já tenho várias lembranças e já fui construindo minhas próprias opiniões, né? Não fiquei só escutando opiniões alheias ou só consultando informações como ocorrera até então. Uma coisa curiosa assim é que várias Copas do Mundo, os estados nacionais, eles têm que intervir, têm que fazer obras, eles têm que construir estádios. Aqui a gente viu muito isso em 2014, né? Aliás, esse livro havia sido escrito vários anos antes e não pôde observar isso, e ele já havia destacado uma informação que me chamaram a atenção, e lá quando eu li muitos anos atrás, antes da Copa eu reitero que foi aqui no Brasil, já me destacaram que os Estados Unidos não interviu em nada com o seu estado para a organização da Copa do Mundo. Isso era facilitado, é fato, pelo fato de já ter uma estrutura hoteleira muito boa, já ter estádios muito bons. Eles só tiveram que fazer algumas adaptações de estádios que eram para futebol americano, para o futebol normal, e aí a coisa seguiu regularmente, foi muito mais fácil para eles. Portanto, ainda assim eles tiveram que investir cerca de 200 milhões de dólares para fazer um ou outro ajuste, porque ainda que estivesse tudo pronto, então assim, mesmo para eles teve algum custo. É interessante que, como eu destaquei no último vídeo, a Copa de 90 foi a que teve a menor média de gols da história das Copas, e aí a FIFA deu uma alterada para, vamos dizer assim, tentar empurrar, fazer com que mais gols saíssem, para que o nível não baixasse, o nível do espetáculo não baixasse, e aí a audiência e tudo mais, enfim, né, vai repercutindo para todos os lados, né. Então foi nessa Copa que houve uma alteração na lei do impedimento, porque até então não era a mesma linha, né, o jogador tinha que estar atrás da linha, né, mesma linha era impedimento e hoje não é, né, o jogador na mesma linha é um gol válido. Tornou-se obrigatório o uso de caneleiras, por incrível que pareça, por receio de contaminação do vírus da AIDS. Foi nessa Copa que os árbitros passaram a ser orientados a expulsar um jogador que colocasse a mão na bola para impedir um gol. Outra Copa mais adiante, né, aconteceu, né, com um caso muito famoso com o Luiz Soares, que impediu um gol, salvou o Uruguai, aliás, né, aí acabou sendo expulso, mas foi um pênalti, mas o goleiro do Uruguai defendeu e por conta disso o Uruguai acabou passando e foi a semifinal da Copa de 2010, se não me engano. Foi nessa Copa de 94 que criou-se aquela área técnica, a área onde, com perdão da redundância, os técnicos ficam ali, né, dando instruções ao time e muitas vezes muito mais para o juiz do que para o time, né, no Brasil só ia acontecer isso, não sei se foi propriamente uma boa alteração, não. Pelo menos para o Brasil eu acho que não foi. Foi nessa Copa também que cada vitória passou a valer 3 pontos, né? Ou seja, isso estimulava que estimula, né, que os times busquem a vitória propriamente, porque antigamente, isso eu me lembro, né, já na minha infância, que as vitórias valiam só 2 pontos. Foi nessa Copa também que começou a valer a terceira substituição, desde que fosse o goleiro. Então anteriormente só podia 2, aí nessa Copa passou a valer a terceira desde que fosse o goleiro, e aí no ano seguinte, de 95, é que pôde ocorrer 3 alterações independentemente do jogador. E aí na pandemia passaram a ser 5 substituições, o que eu acho que é muito interessante, que dá outro dinamismo, os times mudam, ficam menos cansados, eu acho que é uma bela mudança. Foi nessa Copa também que as camisas dos jogadores passaram a ter os nomes deles, né, em cima dos números. Eu me lembro que muita gente queria nessa época a camisa do Romário e do Bebeto, eram os 2 craques do ataque brasileiro, né? Mas eu particularmente observava outro jogador como o melhor da seleção brasileira, ou pelo menos era o meu favorito, que era o Dunga. Eu achava o jogador que estruturava aquela seleção. Eu vou deixar aqui um vídeo com o desempenho do Dunga na final daquela Copa do Mundo, é algo absolutamente impressionante. Para quem não pôde observar ou não lembra, cara, é impressionante como é que o Dunga jogava. Ele era um jogador muito estruturante de um time. E talvez a alteração mais substancial
substancial, que deu mais dinamismo, que, vamos dizer assim, permitiu que o futebol avançasse e tivesse muito mais gols, tivesse muito mais lances decisivos, enfim, alterou a estrutura do futebol mundial. Foi quando a FIFA mudou para essa Copa do Mundo, vamos dizer assim, proibiu que os zagueiros recuassem a bola para os goleiros e esses agarrassem com a mão. Isso tirava, vamos dizer assim, muito do jogo de futebol, né? Você recuava para o goleiro, recuava para o goleiro, recuava para o goleiro. Então, ao impedir que o goleiro agarre com as mãos, ele tem que usar os pés, e aí, quer dizer, dificulta, gera uma saída de bola sob pressão, você mudou muito a estruturação de um jogo de futebol. Eu acho que essa foi uma das mudanças mais significativas, assim, da história do esporte, assim. Eu acho que foi muito positiva, né? Foi uma mudança para o bem. É tanto que hoje, assistir um jogo de décadas atrás dá um pouco de desgosto, não só por causa da velocidade ser mais lenta, e aí vem a fisiologia do esporte, etc, etc, que todo mundo sabe, não mudou só o futebol, né? O atletismo hoje é muito mais rápido, o vôlei, as redes são maiores, os caras pulam muito mais, saque é só viagem hoje, né? Quer dizer, na minha infância eram poucos jogadores que sacavam viagem, né? Era o Marcelo Negrão, era um ou outro que sacava lá, jogava a bola e dava aquela pancada. Hoje todos os jogadores sacam viagem, né, no vôlei. Então, assim, todo o esporte foi melhorando, os números do atletismo, tudo melhorando, da natação, etc, etc. Mas no aspecto do futebol, não é só a velocidade, é esse negócio de você poder recuar, o goleiro poder agarrar com a mão. Nossa, isso tirava muito do dinamismo da partida. Então, essa foi uma grande mudança, e a primeira Copa em que foi vivenciado isso foi a de 94. É interessante que o primeiro registro do futebol americano é de 1867, e ele se deu em um encontro entre os participantes da Universidade de Harvard e outros da Universidade de Yale, aliás, duas universidades muito prestigiosas lá dos Estados Unidos. E aí o que acontece? Eles foram jogar uma partida, mas quando chegaram lá, os jogadores jogavam, vamos dizer assim, com regras diferentes. Os jogadores da Universidade de Harvard jogavam algo parecido com o que a gente chama de futebol propriamente, com os pés. Por isso eles também chamavam futebol. Mas os de Yale jogavam algo mais parecido com aquilo que é o futebol americano. E aí lá, enfim, né, os caras marcaram o campeonato e, na verdade, estavam lá para jogar esportes diferentes. Entraram em consenso e, no fim, seguiram aquilo que Yale fazia. Por isso que se chama futebol americano, porque era um jogo para ser com os pés, acabou sendo com as mãos, e nessa confusão aí ficou esse nome que não faz muito sentido, né? E eles chamam o nome de futebol, que seria mais sentido, já que foot significa pé, como os ingleses chamam, mas eles chamam de soccer, por conta, vamos dizer assim, dessa divergência entre as universidades que marcaram um jogo que, na verdade, era para esportes distintos. E, muito curiosamente, as regras desse próprio esporte, que era o futebol americano, eles tiveram que mudar tanto em 1890 e depois em 1910, porque acontecia uma quantidade absurda de mortes dentro do campo, porque o estilo de jogo deles, né, acabava batendo cabeça com cabeça, e havia vários e vários acidentes fatais, a ponto de presidente dos Estados Unidos querer proibir aquele esporte, tamanha quantidade de mortes, quer dizer, mortes muitas vezes de pessoas talentosas, pessoas que estudaram, pessoas que estavam no fim de suas formações, com um investimento absurdo por parte dos pais, do Estado, etc. Então, eles foram mudando, e hoje é um esporte mais protegido, por isso que eles utilizam toda aquela parafernália lá, aquele capacete, aquelas ombreiras, porque é um esporte extremamente perigoso se você não tiver com os EPIs necessários. Alguns países com tradição em Copas, tais como França, Inglaterra e Uruguai, não conseguiram se classificar, não passaram pelas eliminatórias na Copa de 94, inclusive o Uruguai, num jogo bastante famoso ali em 93, o Romário tinha brigado. O Romário era um personagem muito difícil, né? Um cara muito complexo, assim, né? Ele era intragável, na verdade, né? Mas era muito bom dentro de campo. Mas, enfim, houve uma vez em que ele veio para não sei se foi um amistoso, um jogo de eliminatória, e ele ficou na reserva. E tinha vindo lá da Europa para esse jogo, e aí ele deu uma no Zagallo, né, que falou, ó, se é para me chamar para atravessar o oceano inteiro para ficar aqui no reserva, ficar na reserva, você não me chama, não. E aí o Zagallo ficou indignado, pediu para que o Parreira parasse de chamá-lo, e ele atendeu, só que as eliminatórias, como eu já destaquei, elas eram curtas, né? E o Brasil até fez alguns bons jogos e tudo, mas fez maus jogos. Foi a primeira vez que o Brasil perdeu o jogo em uma eliminatória. Nunca tinha perdido na história das eliminatórias de todas as Copas do Mundo. Eu assisti esse jogo, né? Foi um jogo contra a Bolívia, que, salvo engano,
o Tafarel pegou um pênalti no finalzinho do jogo e depois deu uma vacilada e fez um gol contra. O Raí estava muito, muito mal. Aliás, o Raí era um grande jogador, mas nunca foi bem na seleção brasileira, assim, sempre vacilava. E aí ele deu uma bola no meio de campo e aí foi 2-0 para a Bolívia. Eu me lembro que o primeiro jogo acho que tinha sido um empate, o segundo foi esse jogo que o Brasil perdeu. Então, assim, gerou um temor absurdo que o Brasil não se classificaria para a Copa. E como as eliminatórias eram curtas, de fato, você não tinha muito tempo para corrigir aquele tipo de erro. O Brasil chegou a fazer boas partidas sem a presença do Romário, contra a própria Bolívia, ganhou de 6-0 no Brasil, me lembro bem dessa partida também, mas chegou na última partida no Brasil precisando só de um empate contra o Uruguai, quer dizer, rememorando de maneira muito característica o Maracanazo, né, de 1950, precisando só desse empate. E aí a torcida pressionando muito, e aí o Ricardo Teixeira determinou, né, ele mandou que o Parreira escalasse o Romário. Então o Parreira e o Zagallo foram obrigados a escalar o Romário, e ele jogou bem, perdeu seus gols também naquele jogo, mas fez 2 gols, então classificou o Brasil. Ainda teve uns amistosos depois que ele estava machucado, não jogou, então ele jogou o final das eliminatórias, né, o último jogo e a Copa do Mundo, então ficou um tempo muito restrito, assim, ficou até muito curioso. E o Romário teve um desempenho esplendoroso na Copa, foi o homem da Copa, eleito no ano seguinte como o melhor jogador do mundo, mas assim, as pessoas se esquecem, né? Quando o resultado é positivo, todo mundo se esquece, né? Mas o Bebeto e o Romário, o Bebeto também jogou demais nessa Copa, mas o Bebeto e o Romário na final, eles pipocaram. Há quem se esqueça disso, mas eu não me esqueço não. Eles deixaram a desejar, perderam gols, ficaram, sabe, às vezes era para chutar, ficava com medo, tocava a bola pro lado, tiveram chances e não concluíram, e foi pros pênaltis, né? E o pênalti não é que é aleatório, mas ele é um fundamento totalmente diferente, né? Da mesma maneira que bater uma falta é um fundamento, bater um escanteio é um fundamento, o cabeceio é um fundamento, o drible é um fundamento, etc, etc. O pênalti é um fundamento, e ali poderia a sorte do Brasil ter sido bem distinta, e justamente porque o desempenho dos atacantes do Brasil naquele jogo não foi bom, não. E é interessante que talvez o time favorito da Copa de 94 seria a Iugoslávia, e não o Brasil, e não a Itália, e outros que tiveram um bom desempenho. Mas a Iugoslávia estava numa guerra civil terrível, né, muito sangrenta, e a FIFA baniu tanto ela quanto os estados que iam se desfazendo dela, então ela nem pôde participar da Copa de 94, o que, vamos dizer assim, para o campo do futebol, e claro, também pelo sentido da guerra em si, foi uma tragédia, né? É interessante, como eu destaquei, que o Raí chegou em má fase, e outro jogador que também não chegou em boa fase foi o Zinho. E foram 2 bons jogadores, o Raí até não foi um bom jogador, não foi até um craque. Mas, enfim, por conta dessa escalação que o Parreira acabou selecionando pessoas que não estavam na sua melhor fase, né, ele acabou deixando de fora vários outros bons jogadores que poderiam estar lá, hora de meio de campo, hora de ataque. Então a gente pode citar o Evaí, o Edmundo, o Rivaldo, o Edilson, o Giovani e até o Neto, né? O Neto reclama muito que ele não foi na Copa de 90, e realmente ele teve um bom desempenho no primeiro semestre do ano de 1990, mas em 94 é que ele seria o auge dele. Ele estava, acho que, se eu bem me lembro, com cerca de 28 anos de idade, mas havia caído já o desempenho dele, apesar de tecnicamente sempre ter sido um jogador vistoso, mas ele não se cuidava muito, né, fisicamente, aí acabou com o seu desempenho caído. A Copa dele não era para ser de 90, era para ser de 94, e o Parreira não o chamou, mas nesse caso não foi nenhuma injustiça, foi porque ele não fez por merecer mesmo. Uma coisa que é curiosa, né, que o tempo vai passando, né, e a gente vão acontecendo tantas coisas, mas eu me lembro que o Brasil jogava no esquema 4-4-2, né? Mas tinha vários bons pontas do Brasil, né? Então, e alguns até que nem foram convocados. O Sávio já começava a despontar também, o Miller fazia um bom trabalho, apesar de na Copa de 90 não ter ido bem. Enfim, o Brasil tinha bons pontos, o Bebeto jogava muito bem, então várias pessoas pediam para o Brasil ir para o 4-3-3, mas o Zagallo falava que ir para o 4-3-3 seria voltar 30 anos no tempo, né? Seria voltar lá para a década de 70. Resultado, né? Como é que a ironia da história? Hoje, décadas depois, a maior parte dos times joga no 4-3-3, que o Parreira falou que era defasado. Enfim, depois esse cara iria fazer muita raiva no Brasil ainda em 2006. Mas o fato é que muita gente reclamava disso, mas o Brasil seguia com 4-4-2, era uma defesa muito sólida, a dupla de zaga foi bem, né? O Márcio Santos nem era o titular, ele entrou na reserva, mas fez uma Copa digna. A dupla de volantes era fenomenal, que era o Mauro Silva e o Dunga, mas essa dupla de meio de campo de ataque, que era composta pelo Raí,
pelo Zinho, chegaram em uma fase, a tal ponto que o Raí perdeu posição, entrou o Mazinho, que era um terceiro homem de meio de campo, assim, um terceiro volante, apesar de ele chegava um pouquinho mais no ataque, mas não era um jogador tão vistoso tecnicamente. Então até hoje muita gente reclama porque seria uma seleção que jogava muito feio por uma bola e tal, mas na verdade não foi bem isso, porque os laterais eram excelentes, o Jorginho, um lateral estupendo, o Leonardo também era muito bom, o Branco, né, depois tomou posição porque o Leonardo foi suspenso, né, por ter dado uma cotovelada lá no Tebby Ramos, né, no americano. E aí o Branco assumiu bem, foi bem, né, no resto da Copa. A dupla de ataque, não preciso nem descrever, realmente fenomenal. Então assim, o time era todo azeitado, só faltava o meio de campo ofensivo, faltava o camisa 10, né? Então houve algumas opções, ele não levou, talvez eu acho que quem mais teria feito diferença naquela seleção ali teria sido o Rivaldo. E o pior, das 4 posições de meio de campo, ele só levou 5 jogadores, e poderíamos até dizer que o sexto, o Paulo Sérgio, jogar ali, que às vezes ele jogava um pouco mais para o ataque, um pouco mais para o meio de campo. E para o ataque, onde só havia 2 posições, ele levou 6 jogadores. Então foi assim, houve um excesso de atacantes naquela convocação e uma quantidade diminuta de meio-campistas, e já que ele jogava com 4 homens de meio de campo, a escalação foi um pouco disfuncional. Eu gravo esse vídeo durante a Copa de 2026 e aconteceu a mesma coisa. O Ancelotti acabou convocando muitos atacantes e poucos meio-campistas, a despeito de ele jogar no 4-3-3, ou seja, de fato há mais atacantes nesse time. Ele chegou até a escalar um 4-2-4, mas depois foi mudando, dada a tragédia, né, de um meio de campo despovoado e a perda respectiva de controle das partidas quando enfrentava adversários mais fortes. Houve um evento trágico por conta de um jogo dos Estados Unidos e Colômbia. Os Estados Unidos jogou melhor, ganhou a partida, e um zagueiro colombiano fez um gol contra. A partida terminou, não sei se foi 2-1 ou 3-1 para os Estados Unidos, não me lembro bem. Mas esse zagueiro, que se chamava Escobar, em certo momento ele estava na Colômbia e foi provocado por um torcedor num bar, e aí os caras discutiram, enfim, fato é que esse torcedor matou esse zagueiro colombiano por conta, né, a origem por conta desse lance que ele acabou fazendo um gol contra. Então assim, até um próprio jogador dos Estados Unidos falou, se a gente soubesse que isso aconteceria, teria sido melhor ter perdido essa partida. Foi até o estadunidense Dooley, o jogador, que falou isso. Eu comentei sobre algumas Copas pregressas em que havia jogos decisivos da primeira fase em que os times e as comissões técnicas não sabiam que, a depender dos resultados, eles conseguiriam passar para a fase subsequente. Resultado, né? Isso aconteceu também na Copa de 94, no jogo entre Rússia e Camarões. Os camaroneses tinham chance ainda de ir para a segunda fase, a depender do placar que fizessem contra a Rússia, mas acharam que não tinham mais chance. Resultado, eles foram para uma noitada, beberam, ficaram, né, a madrugada e tal, e chegaram no outro dia para jogar bola, meu amigo, sem condição nenhuma. Resultado, a Rússia meteu 6-1 em Camarões. Um jogador da Rússia chamado Salenko fez incríveis 5 gols. Até hoje é o recorde de gols em uma partida. O Brasil do Filipão não conseguiu romper isso, pasmem, né? Então, assim, de um mesmo jogador fazer 5 gols em um mesmo jogo, em uma Copa do Mundo, é algo, de fato, muito impressionante. Esse Salenko, inclusive, foi contratado pelo Valência para jogar na Espanha depois da Copa, mas ele sofreu, se não me engano, foi uma pancada, ele sofreu uma fratura seríssima e ele não conseguiu voltar a jogar em alto nível, infelizmente. Inclusive, ele não voltou a jogar mais nenhuma Copa do Mundo. Por conta disso, o desempenho dele caiu muito depois dessa lesão muito grave. E nessa Copa do Mundo, nesse jogo, aliás, 6-1, o Roger Millar, que foi um jogador veterano que havia feito um belo desempenho na Copa de 90. Na Copa de 90 ele conseguiu fazer um gol, o Camarões ganhou da Argentina, né, na primeira fase. A primeira fase da Argentina foi muito ruim, por isso que ela veio a cruzar com o Brasil logo nas oitavas. Acho que, se não me engano, o Brasil passou em primeiro e ela em segundo, e aí eles se cruzaram logo. E a Argentina, como eu disse, foi aos trancos e barrancos e chegou à final. E o Roger Millar teve aquele bom desempenho, sambou lá e tal, uma cena marcante. E aí ele já não tinha mais condições físicas de jogar uma Copa do Mundo, mas por pressão da confederação lá de Camarões e tal, dos Cartolas, levaram o Roger Millar, um nome bastante famoso de Camarões e tudo, e ele jogou esse jogo e ele fez um gol, né? Então, com 42 anos de idade, até hoje é o gol feito por um jogador mais velho na história das Copas. Aconteceu uma coisa curiosa nessa Copa também. No jogo entre Bulgária e México, o jogador mexicano chamado Bernal, depois ele fez um corte assim de cabeça, tirou a bola da defesa e ele se apoiou na trave. E quando se apoiou na trave, a trave cedeu, a trave meio que quebrou. E, enfim, como as traves lá, elas eram colocadas para os jogos de futebol, não eram traves que ficam ali, né, regularmente e tal. E aí, pô, quebrou uma... E aí? Só que, por incrível que pareça, os Estados Unidos estavam bem precavidos, eles tinham traves reservas nos estádios, e aí trocaram
arrancaram a trave em 8 minutos apenas. Então, assim, vamos dizer assim, é um pouco ridículo uma trave quebrar. Por outro lado, há de se reconhecer a eficiência na substituição dela. Aconteceu nessa Copa uma coisa curiosa. No jogo entre a Alemanha e Coreia do Sul, estava um calor infernal, 46 graus de sensação térmica, e a Alemanha, tecnicamente muito superior, abriu 3-0 e ainda contando com 2 falhas de um goleiro sul-coreano chamado Cho In-young. E ele ficou tão triste com o desempenho dele que ele simplesmente pediu demissão, falou: tô saindo, não fico mais, eu tô atrapalhando, e aí entrou o goleiro reserva. E com esse calor escaldante, os sul-coreanos, a gente sabe que várias seleções asiáticas correm bastante, tem bastante vigor físico, e eles, resultado, começaram a jogar melhor, fizeram um gol, fizeram 2 gols. Então, assim, a Alemanha, que tecnicamente era muito superior, passou um aperto danado e, na verdade, só prevaleceu contra a Coreia do Sul, dado o calor que estava fazendo, por conta das falhas do goleiro no primeiro tempo. Goleiro esse que depois veio a pedir demissão, né? Simplesmente pediu para sair. O Diego Armando Maradona era definitivamente um craque, fez golaço em Copas do Mundo. Os gols talvez mais marcantes de Copas foram aqueles de 1986. Em 1990 o desempenho dele já foi bom, mas não tão destacado assim. E ele teve desempenhos, vamos dizer assim, irregulares ao longo dos clubes pelos quais passou, né? Às vezes com problemas com drogas, às vezes indisciplinado, enfim, não foi tão linear assim, né? Quem olha para trás lembra dele no Napoli e tal, com destaque, mas, por exemplo, ele jogou no Barcelona, o desempenho já não foi tão bom, as pessoas também provocavam ele, batiam nele. Tem uma batalha campal muito famosa lá, salvo engano, contra o Atlético de Bilbao na final de uma Copa do Rei. Então, assim, foram muitos problemas ao longo da carreira. Ele tinha engordado, já estava mais veterano, e ele se internou, ficou numa fazenda para jogar a Copa do Mundo de 94, para recuperar a forma física, e de fato ele melhorou. Entretanto, pegaram lá algumas substâncias no corpo dele, né? E eram substâncias de fato que melhoram o corpo, era doping, né? Aí ele acabou sendo excluído pelo resto da Copa, e ele estava jogando bem, tinha feito um golaço e tal, então, assim, foi uma pena para os argentinos. O próprio Maradona acusou que tinham colocado coisa nos copos que ele bebia e tal, enfim. O fato é que ele acabou sendo excluído da Copa, e depois a Argentina acabou caindo, não teve o mesmo êxito das últimas Copas em que ela tinha ido até muito bem. Aliás, eu comentei que a Iugoslávia e seus países, todos os países que dela saíram, não puderam jogar a Copa de 94. Na verdade, alguns, os que estavam envolvidos na Guerra Civil, os que já haviam saído antes dela e já não estavam em nenhum tipo de conflito, como a Croácia, por exemplo, ela pôde jogar. Inclusive, aconteceu uma coisa curiosa. O Prosinec foi um jogador que fez um gol pela Croácia em 94, e ele tinha feito um gol pela Iugoslávia em 1990, e ele foi o primeiro jogador na história das Copas que fez gol por seleções diferentes, e eu acho que isso não voltará mais a acontecer, né? É meio improvável, porque tem que ser algo assim, um desmembramento de um país, porque jogar por 2 seleções diferentes, hoje a FIFA proíbe. Salvo engano, são 8 jogos que um jogador pode fazer por uma seleção e depois mudar para outra. Então, calhar desses jogos já ser logo na Copa do Mundo é um pouco improvável, né? Então, esse feito não sei se voltará a se repetir. Nessa Copa também acontecia um caso curioso. Um zagueiro irlandês chamado McGrath, ele tinha uma artrite no joelho, então ele não podia treinar. Então ele nunca treinava, não treinava com o time, ele só entrava em campo para jogar. E ele mantinha a forma física pedalando bicicleta, porque ali ele mantinha, não faz um esforço físico tão grande no joelho, então ele pedalava, ali era o treino dele para se manter condicionado, e chegava e só jogava. Foi nessa Copa de 94 que, pela primeira vez na história, um goleiro foi até a área adversária para tentar fazer um gol. O goleiro que tentou isso foi o Pedrom, da Bélgica, aliás, um grande goleiro mesmo, e ele não conseguiu fazê-lo, mas enfim, foi a primeira vez que alguém tentou. Eu não me lembro se houve gol de goleiro na Copa depois disso, né? Nós tivemos aqui no Brasil, em algumas Copas, o Rogério Ceni, que era um grande goleador, né? Batia a falta muito bem, mas ele não era titular, né? Ele era bem inferior tecnicamente aos outros goleiros que eram titulares, a despeito de, na cobrança de falta, o cara era muito, muito bom mesmo. E ele fez mais gols na carreira do que uma quantidade enorme de atacantes por aí. Também foi nessa Copa que, pela primeira vez na história, um goleiro, que foi o italiano Gianluca Pagliuca, que aliás foi até a final, né? E ele tomou um cartão vermelho. Foi a primeira vez que isso aconteceu, e eu acho que depois não voltou a acontecer. Eu não me recordo, pelo menos. Uma das coisas que o tempo vai passando e as pessoas tentam livrar sua barra, dizer que não foi bem isso, né? Jogadores, quando vão ser entrevistados, dão toda uma explicação, então dizer que jogava mais que não sei quem, E o jogadorzinho, que era um bom jogador, reitero, ele até na época ele estava sendo muito criticado, ele era o jogador da
seleção brasileira que mais errava passes, ele segurava muitos contra-ataques, ele tinha um estilo de não dar sequência de jogada e começar a girar em torno de si mesmo, assim, e por conta disso ele foi apelidado de enceradeira, né, que ficava girando em torno de si mesmo, como se fosse, estivesse em rotação. E ele disse, na época, estava jogando fora de posição, e lá. Na verdade não foi isso, foi só porque ele chegou em má fase na Copa, a despeito, reitero, de ser um bom jogador. E até hoje ele dá desculpa, não, é que eu estava jogando fora de posição, eu joguei pro time, lá. Na verdade não foi nada disso, foi só o fato de ele ter chegado em má fase, isso acontece. E como a Copa é um torneio muito curto, quer dizer, se você chegou ali, você pode ter feito bons 3 anos de futebol, chegou ali, cara, você não estava no seu melhor, acabou, babou, você perdeu, porque não é um torneio que peque pela justiça, né? Isso não acontece e não aconteceu em várias oportunidades. O Brasil demorou 28 anos para ser campeão pela primeira vez, mas foi 28 anos assim, um pouco injusto, porque no curso, né, do início das Copas não houve a Copa de 42 e 46 por causa da Segunda Guerra Mundial, mesmo que ela houvesse acabado em 45, mas o grau de destruição ao longo do mundo tinha sido muito elevado, então não houve 2 Copas do Mundo. Então, de 1930 até 1958 houve esses 28 anos, mas uma quantidade de Copas, 5 Copas, até que o Brasil fosse campeão pela primeira vez. E depois da Copa de 70, já se estava na 6ª Copa. Então, foi o maior interregno com o torneio rolando vamos dizer assim, de o Brasil voltar a ser campeão. E aí, finalmente, 24 anos depois, na 6ª Copa depois, o Brasil viria a ser campeão lá nos Estados Unidos, em uma disputa de pênalti. E anos depois, né, o Brasil foi campeão em 2002, e agora, enquanto eu gravo esse vídeo, o Brasil está novamente com esse recorde de tempo sem um título, 24 anos novamente. É interessante que os Estados Unidos não ligam para futebol, não é o primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem quarto esporte deles, e mesmo quando eles acompanham mais o futebol feminino, né? Curiosamente, culturalmente lá é um esporte mais para mulheres, beleza. Mas resultado, talvez um pouco por causa de imigrantes, mas eu acho que especialmente por causa do evento em si, porque lá eles têm esse negócio de ir para o esporte, não é só para ver o esporte, é para comer, enfim, eles têm outras características, né? Eles saem muito para se alimentar durante os jogos, você vê o jogo de basquete para o tempo todo, né? Para eles isso não é ruim, né? Para nós é péssimo, né? Eu quando assisto o jogo de basquete eu dou pause, quando é streaming, né? Eu só assisto assim, se for no streaming eu começo a assistir depois que a partida está bem adiantada, aí eu vou adiantando, entendeu? Enquanto estou assistindo, porque o jogo dura 3 horas, pô, e aí de basquete mesmo tem 1h30, sei lá. Então eu acho aquilo horrível. E então, adiantando, fica até um esporte bem dinâmico. E então, assim, né, ao fazer a Copa do Mundo lá, a FIFA queria trazer os Estados Unidos para, né, as atenções do povo estadunidense para o futebol, não conseguiu. Mas ao menos em relação ao público, aos espectadores nos estádios, cara, foi um sucesso muito, muito exitoso. Foram mais de 68 mil pagantes de média por jogo. Então, assim, a Copa do Mundo foi um sucesso, né? Depois eles não conseguiram trazer, né, ou manter esse sucesso todo, apesar de vagarosamente. Hoje tem MLS e tal. Enfim, melhorou um pouco. Mas o fato é que o público compareceu em peso. E hoje a quantidade de imigrantes nos Estados Unidos é bem maior do que era em 94. Então, assim, hoje tem muitos imigrantes lá nos estádios, mas na época não era isso não, era bem os americanos indo mesmo. Bem, quando os jogadores brasileiros voltaram da Copa do Mundo, eles trouxeram 17 toneladas de bagagem, né? E, enfim, né, tinham comprado muita coisa lá. E como qualquer cidadão brasileiro, eles têm que passar na alfândega, pagar os impostos a respeito desses equipamentos, ou seja lá o que for que eles estavam levando, né? Mas o Ricardo Teixeira arrumou uma confusão, falou que os jogadores brasileiros não desfilariam em carro aberto se a Receita Federal taxasse os jogadores, o que era para acontecer, né? Eles não tinham ganhado um salvo-conduto, né? Uma isenção tributária, e não eram pessoas pobres, claro que não ganhavam um salário vultoso como é hoje, mas já era um salário elevado. Fato é que ficou tudo por isso mesmo e não passou na alfândega, não passou na Receita Federal e eles desfilaram em carro aberto. É uma das coisas meio vergonhosas aí da história da CBF e tal. Quando o Brasil foi campeão, os jogadores e a comissão técnica estenderam uma faixa, né, dizendo: Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso, porque talvez o maior piloto brasileiro de todos os tempos, eu acho que de todas as nacionalidades não, né? O Senna é um dos maiores, mas provavelmente não é o maior. O fato é
que ele tinha morrido apenas 2 meses antes, né, na curva Tamburello, lá na Itália, e aí, quer dizer, aquilo ainda marcava muito, e o Senna é um daqueles heróis nacionais, assim, né, aqueles caras que estão meio acima, assim, né, dos debates e tal, aquele cara que meio que unificava o Brasil. O Galvão Bueno contribuía muito, né, porque o Galvão Bueno gostava muito do Ayrton Senna, era um amigo pessoal dele, então ele sempre, né, levava o Ayrton Senna e tal. Então, marcado por essa morte precoce, enquanto ambos buscavam o tetra, né, o Senna já era tricampeão e também buscava o seu 4º título, o Brasil ganhou o seu e fez essa lembrança aí. E agora nós mudamos de Copa do Mundo, vamos para 1998, que foi uma Copa na França, e que a França foi campeã. França que, aliás, nem havia ido na Copa de 94, não conseguiu passar nas eliminatórias. E é até interessante que depois disso a França se tornou uma das principais seleções do mundo, né? Depois de ficar algumas fora, e de 98 em diante ela foi bem várias vezes, teve suas falhas também, caiu na primeira fase, mas é uma seleção que chega na Copa sempre como uma das favoritas desde esse torneio. E foi nesse torneio que aumentou o número de 24 para as 32 seleções, né? Eu fui comentando aqui quando passou de 16 para 24, agora de 24 para 32. Na época o presidente da UEFA, que era o Michel Platini, disse que 32 seleções é demais também e tal, apesar que eu acho que 32 era um número interessante pelo fato de você conseguir formar 8 grupos com 4 seleções em cada um, e aí fazer as quartas de final certinho com 16 seleções, e aí, ou seja, você vai fazendo os chaveamentos perfeitos, né? E o Platini reclamou, algumas seleções reclamaram e tudo, mas a própria FIFA argumentava, não, olha, a Iugoslávia era um país, virou 6, a União Soviética era um país, virou 11, então a gente tem que redividir, aumentar a quantidade de vagas, porque senão muita gente vai ficar fora. Mas na verdade, nós sabemos que, beleza, até um bom argumento, mas o fato principal era que era para garantir que os diretores da FIFA, os membros da FIFA, continuassem sendo reeleitos, dado que países da África, países da Ásia queriam aumentar a probabilidade de ir e só votariam neles se eles aumentassem a quantidade de vagas nas Copas. Então eles fizeram isso, né? Então, e hoje, essa Copa de 2026, reitero, o Brasil já está com 48 seleções. Eu acho isso muito desfavorável, porque, por exemplo, você facilmente vai ter seleções muito fracas. Então, por exemplo, Curaçao foi uma seleção que acabou indo para essa Copa. Por qual razão? Porque são 3 países sedes, né? Então, os países com os quais ele disputaria a vaga eram justamente os 3 países sede, que era México, Estados Unidos e Canadá, e por conta disso, um país, vamos dizer assim, sem expressão, né? E sem futebol nenhum, sem nível e tudo, aí ele vai lá e entra na Copa. Então, eu estou gravando hoje no dia em que a Alemanha meteu 7 em Curaçao. E quer dizer, eu não sei quais são os outros jogos que vão acontecer, e isso você rapidamente está gerando aquelas injustiças, assim, de quebra de recordes, aquela seleção que mais fez gols, aquele artilheiro que virou tal. Você vai distorcendo a história, né? Vai parecendo que os últimos que são os melhores, mas só mudou, na verdade, a circunstância. É como eu sempre digo, né? O Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, porque não havia essa quantidade de jogos antigamente da seleção brasileira, né? Você pega de média de gols, ele não é o que tem a melhor média, claro que não, entendeu? Porque é ele que ficou enfrentando. E mesmo só a média, ela é distorcida quando você tem uma média em que você enfrenta majoritariamente times mais fracos. Então, Bolívia tantas vezes, Paraguai tantas vezes, Equador, Chile, Venezuela, times sem tradição, times com desempenho normalmente precário. Então, quer dizer, o aumento do número de jogos acaba distorcendo toda a história das Copas e das eliminatórias. É interessante destacar que na Copa de 98, a Suécia não conseguiu ir. E em 94, ela tinha empatado com o Brasil na primeira fase, né? Foi um jogo bem duro. Inclusive, a Suécia saiu na frente, o Brasil conseguiu empatar lá numa jogada individual, que o Romário arrumou um gol lá e deu de bico e fez o gol, assim, uma jogada dele mesmo, né? O Zinho que deu a bola para ele, mas não foi uma assistência, né? Foi um lance bobo que ele lá foi fazendo drible, rede. E aí, beleza. Foi a semifinal, foi Brasil e Suécia também. O Brasil até jogou melhor esse jogo, mereceu ganhar, mas padeceu, foi fazer um gol lá no final do jogo, e um cruzamento muito bem feito pelo Jorginho. Tinha duas traves lá, 2 zagueiros bem altos da Suécia, a bola vem certinho pro Romário, no meio dos dois ele cabeceou a rede. E aí, beleza, quer dizer, foi um desempenho muito vistoso da Suécia e ela não conseguiu ir para a Copa subsequente, e eu reitero porque as eliminatórias da Europa não são muito bem feitas, não. Elas são poucos jogos para dar vazão a outros torneios que a UEFA é quem organiza. Então, como a UEFA quer ganhar mais dinheiro, não dá para a FIFA, e aí, por conta disso, ela sacrifica as eliminatórias e acaba acontecendo esse tipo de distorção no maior torneio do mundo. Algumas outras mudanças no regulamento também ocorreram nessa Copa, apesar que
algumas não perduraram. Por exemplo, a morte súbita na prorrogação. Quando um time fazia o primeiro gol na prorrogação, a prorrogação acabava. Isso durou um tempo, mas depois deixou de existir. Hoje a prorrogação dura 30 minutos, então você pode ter gol, pode ter virada, etc. Foi a partir dessa Copa de 98 que deixou de existir o chamado impedimento passivo, ou seja, aquele jogador que está em posição de impedimento, mas ele não participa da jogada, não é mais impedimento. Isso beneficia mais o ataque. Então, até então, se o jogador, mesmo que ele não tocasse na bola, estivesse longe, estivesse lá próximo da linha lateral, e ele estivesse em posição de impedimento, aquilo anularia o gol do time atacante. Então, foi nessa Copa que isso acabou. Foi nessa Copa também que eles liberaram a disposição de bolas com os gandulas para que o jogo voltasse mais rapidamente, apesar que anos e anos depois os gandulas sumiam, as bolas sumiam e tal, né? E hoje é obrigatório deixar as bolas em algumas posições ali, fica um suportezinho ali, a bola tem que estar ali, né? Se não estiver, agora tá ficando pior, né? Porque como o gandula sumia, apesar que os árbitros mais sérios eles já notavam, então já diziam que havia punição para os times que faziam isso, mas hoje fica muito exposto porque é um suportezinho, a bola fica em cima, então tem várias bolas ao longo do campo. Foi a partir dessa Copa de 98 que o tempo, o acréscimo, né, ele começou a ser mostrado por uma placa na beira do gramado, né? Antigamente não era assim, né? Ficava uma coisa um pouco mais oculta, e foi a partir dessa Copa de 98 que a orientação dada aos árbitros fosse que os carrinhos por trás eles fossem punidos com cartão vermelho, né? Então antigamente o carrinho por trás é que dava amarelo, muitas vezes carrinho de lado e carrinho pela frente não tinha nada. Aí hoje é muito mais coibida a violência, né? Porque, cara, até o meio dos anos 90 o bicho pegava mesmo. Foi aí que foi mudando e hoje o futebol é muito menos violento e eu acho que isso é muito melhor, né? Porque na base da violência, por exemplo, era que os times brasileiros nas Libertadores eles padeciam, porque na base da violência times tecnicamente muito inferiores acabavam passando porque arrebentavam os times brasileiros, né? Eu me lembro uma vez que eu assisti o jogo do Flamengo contra o Cobreloa de 81, em um lance, eu me lembro, dentre inúmeros casos no mesmo jogo, tá? Mas teve um lance que eu me lembro que o Zico tomou 3 chutes, que não foram pancadas, ele tomou 3 pontapés, que hoje esses 3 jogadores seriam expulsos. Ele driblou, tomou um chutaço, ele foi tropeçando, deu um toquezinho, o outro veio, deu o segundo, ele deu um toquezinho ainda, conseguiu todo torto, todo troncho lá, driblou o cara e esse terceiro deu um pontapé nele também. Assim, impressionante o nível de violência da época, e aí os jogadores ficavam muito machucados. O próprio Zico teve a sua carreira abreviada e muito prejudicada por causa da entrada lá criminosa que ele tomou de um jogador do Bangu. Então hoje o futebol é muito menos violento e, portanto, fica muito melhor para os atacantes, né? Porque anteriormente os atacantes, cara, padeciam. Por isso que eu disse que o Pelé, por exemplo, na Copa de 58, 62, 66, ele ficou machucado, né? Ele jogou o final da Copa de 58, o início da Copa de 62 e a Copa de 66 ele já tinha se arrebentado na primeira fase e o Brasil acabou caindo ali também. Só na Copa de 70 que ele jogou inteira e no momento em que ele já revidava, que ele tinha se tornado um cara muito forte, e se desse nele, ele revidava. Inclusive, eu não citei no vídeo sobre a Copa de 70, mas eu me lembrei agora, porque não está aqui no vídeo, eu acho. Aquela cotovelada que o Pelé deu no jogador uruguaio, isso é incrível, cara, mas eu não sabia e eu vi numa entrevista do Pelé, ele dizendo, não, que naquela época eu revidava e tal, e aquele cara tinha me dado uma, então por isso que eu dei nele. Eu fingi que eu errei um domínio de bola para dar uma cotovelada nele, eu mirei no nariz, mas graças a Deus eu errei. E aí quando eu fui ver, cara, como o Pelé batia mesmo. Ele recebeu a bola veio rolando no pé dele assim, ele finge que vai dominar, ele finge que errou e a bola passa. Então ele dá as costas, corre e ele sabia que o jogador uruguaio viria atrás dele. Quando veio, ele deu uma cotovelada e aí nessa reportagem que eu vi, mostrou o lance, o cara deu uma entrada muito forte nele, então, tipo assim, batia nele, podia bater, mas que soubesse que ia levar de volta. E foi assim que ele conseguiu ter uma carreira mais longeva, se preservando, dado que tinha um físico muito forte e revidava. Nas eliminatórias para a Copa de 98, as Ilhas Maldivas tomou a maior média de gols da história. Tomou 59 gols em 6 jogos, média de cerca de 10 gols por jogo. Impressionante, né? Na Copa de 98, o técnico da Arábia Saudita era o Carlos Alberto Parreira. Beleza, o Parreira viria a aprontar muito pelo Brasil, especialmente no ano de 2006, né, 2 Copas depois. Mas o Parreira armava lá o time da Arábia Saudita e armou um time muito defensivo e até os jogadores reclamaram, pô, tá muito defensivo e tal. Enfim, ele não cedeu, perdeu o primeiro jogo. E aí ele não abriu mão, manteve esse time retranqueiro, foi jogar contra a França e tomou de 4. Então, assim, foi eliminado ali da Copa, perdendo de maneira feia, jogando feio, e aí ele se tornou o primeiro técnico da história
das Copas do Mundo a ser demitido durante o torneio. E aí, resultado, colocaram outro lá, um substituto dele, e no terceiro jogo, a Arábia Saudita, que já não disputava nada, não perdeu o jogo, ela empatou, e ainda assim ela empatou, vamos dizer assim, e quase ganhou, porque até os 49 minutos do segundo tempo ela estava ganhando, mas sofreu um pênalti, e aí nessa cobrança de pênalti acabou que o time adversário empatou o jogo. Então a saída do Parreira fez bem para a Arábia Saudita. É interessante que o Dunga em 98 já era mais veterano e tal, e ele que guiava o time propriamente, ele era uma espécie de técnico dentro do campo, era ele que organizava a seleção brasileira. E aí, alguns jornalistas, muito cri-cris e tal, começaram a dizer que ele estava substituindo o técnico, que ele mandava demais e tal, e teve uma discussão entre ele e o Bebeto dentro de campo, que ele quase deu porrada no Bebeto. O Bebeto era meio chorão, assim, bebezinho assim, né? E aí o Dunga chegou a partir para cima dele, ele foi contido pelos próprios jogadores, e aí foi muito criticado por ter feito aquilo, sendo capitão e tal. E aí, resultado, ele foi, e no jogo seguinte, foi o jogo contra o Brasil e Noruega, ele não disse uma palavra em campo, uma palavra. E aí o Brasil se desestruturou, o Brasil se desorganizou, a Noruega jogou melhor que o Brasil e ganhou o jogo de 2-1, isso na primeira fase ainda. E aí os jogadores perceberam que o negócio tinha descambado, o Aldair puxou uma reunião lá, e aí foram dizendo, para evitar farpas públicas, não criticar publicamente e tal, e o Dunga tinha que voltar a coordenar o time dentro de campo. Em outros termos, os jogadores meio que pediram que o Dunga voltasse a dar esporro neles, o que não deixa de ser curioso. Essa Copa da França também registrou o curioso caso de haver vários parentes em campo. Então, por exemplo, o técnico da Itália era o Cesare Maldini, que era o pai do grande lateral e depois zagueiro Paolo Maldini. A Dinamarca tinha dois irmãos que jogavam juntos, Michael e Brian Laudrup. A Bélgica tinha Emile e Bob Mampenza, se é assim que se fala. Os holandeses tinham os gêmeos Frank e Ronald de Boer. Já a Noruega tinha um caso triplo. Havard Flo era primo dos irmãos Jostein Joe e Tore Andre Flo. O Edmundo foi um grande jogador, teve desempenho muito bom em vários times brasileiros, Palmeiras, Vasco, mas ele era um cara muito polêmico, né, muito problemático, se envolveu em um acidente fatal, enfim, uma série de problemas, e ele nunca desempenhou bem na seleção brasileira. Sempre foi um jogador, ora regular, ora ruim mesmo. E na Copa do Mundo, é até meme hoje, né, separam os lances dele na Copa de 98, ele fazendo várias jogadas muito equivocadas, mas o fato é que ainda assim ele achava que deveria ser titular. E aí ele começou a reclamar que o Bebeto não tocava a bola para ele nos treinos justamente para boicotá-lo. E aí o Leonardo, mais calmo, mais tranquilo, o cara mais cabeça, foi lá e falou assim, não, cara, deixa disso e tal, tentou apaziguar a situação, colocar panos quentes, mas o Edmundo já falou assim, você sempre quer dar uma de bom moço, já mandou ele tomar naquele lugar, e aí depois, quer dizer, aquilo pegou mal na seleção, ele teve que pedir desculpas em público e tal, mas assim, vários jogadores não concordavam com a presença dele ali, porque era sempre problemático ter um sujeito como o Edmundo em um grupo. E aí chega-se a trágica final de 98, né, que o Brasil não viu a cor da bola, na época houve uns e-mails que circulavam, né, se vocês soubessem o que aconteceu, ficaria enojado, isso é famosíssimo, tem até página no Facebook com esse nome, é uma comédia mesmo, né? O fato é que o Ronaldo, de fato, teve uma convulsão à noite e aquilo deixou as pessoas muito preocupadas, quer dizer, os jogadores não dormiram na seleção por causa daquilo ali, por causa do susto, né? Não sabia exatamente o que tinha acontecido, depois veio a se saber que, ele nem cita aqui no livro, né? Mas parece que tinham dito de um relacionamento extraconjugal, então, o parceiro lá do Ronaldo, a pressão da própria final, ele já tinha tido lesões, tinha se recuperado, não aquela tão grave, mas enfim, já tinha acontecido lesões, então a soma dessas coisas deu uma pressão muito grande na cabeça dele, e ele teve uma convulsão, e aí depois mas ele se recuperou, o Brasil ficava um pouco afastado, assim, até um pouco, umas dezenas de quilômetros, assim, vamos dizer assim, da cidade, e aí ele foi para o hospital, ficou bem, se recuperou, e ele voltou desesperado, querendo jogar, porque ele tinha se recuperado, tinha falado, né, eu fiquei mal, mas agora eu tô bem, quis voltar, e o médico da seleção, né, o Lídio, ele falou pro Zagallo que não era para ele jogar, mas o próprio Ronaldo dizia, não, eu tô bem, me recuperei, tô bem, quero jogar, e aí, quer dizer, o Zagallo, na dúvida, ele escalou o cara era o melhor do mundo e tal, E aí, mas acabou tendo um mau desempenho. A seleção da França marcou muito bem os laterais brasileiros, que era, vamos dizer assim, a estrutura de ataque do Brasil dependia muito dos laterais que avançavam bem, né? Então o Brasil era encorpado no meio de campo para permitir que os laterais avançassem. O César Sampaio e o Dunga faziam um meio de campo muito encorpado. E aí, resultado, ao marcarem os laterais, o Roberto Carlos não fez uma boa Copa, o Cafu fez. O Cafu chegou mal na Copa e fez uma má Copa, o Roberto Carlos fez exatamente o inverso. E aí o Roberto Carlos, em um lance, ele dá
uma vacilada, podia jogar a bola para a lateral, mas quer fazer um lance bonito, acaba gerando o escanteio. A França bateu o escanteio, o Zidane, que nem tinha feito tantos gols assim de cabeça na carreira, quem estava marcando ele era o Leonardo. É um erro, né, colocar um atacante para marcar um bom cabeceador. Resultado: primeiro gol da França de escanteio. No segundo gol da França de escanteio, o Zidane empurrou o Dunga e fez um gol depois de uma falta, o juiz acabou não assinalando e a bola passou ainda no meio das pernas do Roberto Carlos, que estava ali no cantinho da trave para defender justamente esse tipo de lance. O terceiro gol saiu lá nos acréscimos, quando o Brasil estava bem no ataque, tentando desesperadamente fazer um gol. Então assim, a França jogou melhor a final e mereceu o título. Não foi nada porque a FIFA teria dado dinheiro, a Coca-Cola e não sei o que, aquelas teorias da conspiração completamente malucas que fizeram na época, que justificariam, né, aquele desempenho ruim que o Brasil teve. A única questão foi que a França foi melhor, fez gols de bola parada ainda assim, e enfim, mereceu a Copa, o título é dela e é isso. E esse torneio foi curioso, porque nenhum jogador teve aquele destaque assim, sabe, aquela coisa foi espetacular e tal. E a FIFA foi escolher o Ronaldo. Ele tinha sido um jogador muito bom em 97. Aí em 98 a FIFA escolheu ele. E assim, né, só ela mesma pôde compreender. Ele fez alguns gols importantes e tudo, mas perdeu muito gols. E, inclusive na semifinal, que foi um jogo extremamente emocionante contra a Holanda, ou País Baixo, né, como eu prefiro dizer, aos 30 e poucos do segundo tempo ele recebeu uma bola sozinho mesmo. Era para matar o jogo. Tava 1-0 o Brasil. Ele perdeu o gol. E aí, resultado, pouco tempo depois a Holanda, né, o País Baixo, conseguiu empatar. O jogo foi para prorrogação. Na prorrogação o Brasil jogou até bem melhor, mereceu fazer o gol, acabou não conseguindo, foi para os pênaltis, e o Taffarel teve assim, um desempenho absolutamente fenomenal, e a narração do Galvão Bueno desse lance, você encontra ele facilmente aqui no YouTube, cara, é qualquer coisa mesmo, é realmente emocionante. Recomendo quem não viu, ou quem viu e quer, vamos dizer assim, se sentir bem de novo, reassista esses pênaltis aí do Brasil e Holanda. Boa, pé direito contra o Taffarel, partiu, bateu, Taffarel! Sai! Brasil! Sai que é sua, Taffarel! Brasil! Pênaltis muito bem batidos, todos os jogadores brasileiros que bateram o pênalti bateram alto, assim, cobranças perfeitas, e é uma das melhores lembranças que eu tenho do futebol da seleção brasileira. E aí nós vamos para 2002, que foi o último torneio que o Brasil foi campeão, né, reitero, o local dessa Copa foi Coreia do Sul e Japão, e já fazem, né, 24 anos aí que o Brasil não ganha nada. Vamos ver se agora, em 2026, quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez até já saiba a resposta. É interessante que a maior goleada que uma seleção já havia aplicado sobre outra na história da FIFA tinha sido uma goleada da China sobre o país Butão, que foi de 20-0, havia ocorrido no ano 2000. Mas nas eliminatórias para a Copa de 2002, a Austrália goleou Tonga, lá pelas eliminatórias da Oceania, por 22-0, e a Samoa Ocidental por 31-0. Quer dizer, enfrentando um time, obviamente, não profissional, né? Então foi a partida com o maior número de gols na história das seleções mundiais, para as eliminatórias, reitero, desse torneio de 2002. E é curioso que, como a Oceania tem, vamos dizer assim, uma qualidade técnica dos seus países, né, no futebol muito baixa, a FIFA não dava uma vaga direta para a seleção da Oceania. O primeiro lugar disputava contra o quinto da América do Sul. E aí a Austrália, mesmo tendo dado essas goleadas absurdas aí, ela veio jogar contra o Uruguai, e aí era uma partida lá, uma partida cá, e aí ela foi e perdeu. Quem foi para a Copa de 2002 foi o Uruguai, e a Austrália foi cansando disso, que ela sempre ficava em primeiro e sempre perdia nessa disputa para o quinto país da América do Sul. E aí, resultado, ela depois disso se filiou à Austrália, é incrível isso, mas ela se filiou à Federação da Ásia para ter alguma chance, porque lá tinha algumas vagas e ela começou a frequentar as Copas do Mundo. Agora aumentou aí essa quantidade de vagas. Eu nem sei se a Austrália disputou de fato pela Oceania, porque lá ela tinha uma superioridade até relativamente grande. O Filipão assumiu a seleção brasileira no meio desse período aí, desse intervalo, né, entre a Copa de 98 e a Copa de 2002. O Brasil tinha tido alguns maus resultados, apesar que nas eliminatórias, que já eram um pouco extensas, o Brasil não estava mal, tinha ido até relativamente bem, salvo engano, estava em segundo lugar, quando, salvo engano, foi o Luxemburgo que deu lugar ao Filipão. E aí, beleza, ele foi e não chamava o Romário. Ele foi testando várias opções para o ataque, o Ronaldo havia se machucado gravemente, e foi testando e nunca chamava o Romário, E aí,
começaram a perguntar, questionar, e aí perguntaram a ele por quê, e aí ele dizia, não, tô testando e tal, e ia naquela vaselina e tal, né, até que um dia ele largou. Por quê? Porque quando houve a Copa América, o Brasil foi muito mal na Copa América com o próprio Filipão, perdeu para Honduras, se não me engano, foi péssimo. Ele chamou o Romário, e o Romário falou que não poderia ir à Copa porque ele faria uma cirurgia no olho, e aí beleza, né, tem que fazer um tratamento médico, não tem nem o que dizer. Resultado: durante a Copa América, o Romário apareceu jogando um torneio caça-níqueis pelo Vasco, que ele jogava nessa época aí, um torneio caça-níqueis qualquer lá no México, e o Romário jogou. E aí o Filipão se sentiu traído e nunca mais chamou o Romário. A despeito do Romário tá jogando bem, tá fazendo gol, então muito diferente do Neymar, que tem um desempenho péssimo desde a Copa de 2022, não tem condição nenhuma, condição técnica nenhuma de jogar a Copa de 2026. Eu tô falando isso, o Brasil só jogou o primeiro jogo, então eu tô falando sem saber, talvez o Neymar, quando você assista esse jogo, tenha arrebentado e tal, tenha melhorado, enfim, mas pelo que ele fez nesses 4 anos, não tinha condição nenhuma, e o Romário não, ele tava jogando bem, jogou bem, mas ele havia tido esse problema pessoal com o Filipão, e o Filipão não levou, a despeito da enorme pressão da mídia, do público, e uma pressão assim, que tinha uma razoabilidade, porque o Romário jogava bem, diferentemente do Neymar, que fica os parças defendendo ele e outros sujeitos que querem mais mídia para a Copa, e fora amigos interessados, sujeito que tem mais de 30 anos e fica com o boné para trás, né? Enfim, fica esses sujeitos aí pedindo por um jogador que não tem condições de estar lá. O Romário não, ele tinha, mas no fim das contas deu certo, né? O Ronaldo já tinha tido uma grave lesão, mas conseguiu se recuperar. O Ronaldo era novo de idade também, a despeito da gravidade da lesão, chegou na Copa, salvo engano, com 25 anos de idade. Daí ele se recuperou, se lesionou no meio da Copa, mas depois se recuperou de novo e conseguiu ter um bom desempenho, e o Brasil veio a ser campeão juntamente com a grande quantidade de grandes jogadores também. E é interessante que talvez para mim a maior ausência, muitas pessoas falam do Alex, mas eu acho que a maior ausência foi o zagueiro Juan, um dos melhores zagueiros que eu já vi jogar na minha vida, e o Filipão sempre foi um paneleiro, né? Então, em 2014, ele não levou o Miranda, que era um jogador que era titularzaço daquela que era o time que talvez tivesse a melhor zaga do mundo, que era o Atlético de Madrid, foi 2 vezes finalista da Liga dos Campeões seguidas, ele não levou o Miranda. E em 2002 ele não levou o Juan para levar. Em 2002 o Roque Júnior, que era, tipo assim, perto do Juan a diferença era abismal, e em 2014 ele levou o Henrique ao invés do Miranda, assim, bem inacreditável, né? Muitas Copas tiveram arbitragens bem complicadas, e uma foi no jogo Argentina e Suécia da Copa de 2002. Os argentinos armaram um esquema de jogo muito confuso, que dependia de cruzamentos, então assim, não é bem a história do futebol argentino, né? Isso combina mais com o passado do futebol inglês, né? Que hoje também eles já não jogam assim, e aí eles precisavam de uma vitória contra a Suécia, ainda assim mantiveram esse estilo de jogo baseado em cruzamentos, e nesse jogo eles cruzaram incríveis 57 bolas na área sueca, ainda assim logo no início a Suécia já conseguiu abrir o placar, estava 1-0, e a Argentina lá cruzando bola, mas absolutamente aquilo anódino, e aí veio a ajuda da arbitragem, né? O árbitro estadunidense Ali Bujazen, ele foi ajudando a Argentina das mais variadas formas. Um argentino chamado Charmot fez uma falta dura num jogador sueco chamado Larsson, ele merecia tomar o 2º cartão amarelo, seria expulso, o árbitro ignorou. O árbitro inventou um pênalti para os argentinos. Aí depois o Crespo fez um gol, estava irregular, foi um gol irregular, ele validou o gol. A despeito desse imenso apoio, a Argentina só empatou com a Suécia. A Argentina era uma das favoritas para a Copa, e aí ela acabou sendo eliminada na primeira fase de maneira patética. E ainda, como se não bastasse, o Canija conseguiu a proeza de ser expulso. Foi a primeira vez que um jogador que estava no banco de reservas foi expulso nas Copas, sendo que o árbitro havia beneficiado irregularmente a Argentina de maneira assim escabrosa. Então é um feito tanto na ida quanto na volta. A Coreia do Sul, ela jogava em casa, e realmente assim, a Coreia do Sul teve um desempenho relativamente bom, foi até a semifinal, mas assim, ela foi muito beneficiada pela arbitragem ao longo da Copa, e só foi até onde foi por conta disso, de maneira completamente irregular. O árbitro equatoriano Byron Moreno, que anos depois viria a ser preso por tráfico de drogas, esse cara beneficiou imensamente a Coreia do Sul no jogo contra a Itália. Na prorrogação chegou a ponto de expulsar o jogador italiano Totti por
suposta simulação, de que ele teria simulado um pênalti, a questão que foi pênalti, um pênalti claro, e foi assim que a Coreia do Sul foi passando. Fora o fato de que um italiano chamado Tomasi já havia feito um gol legítimo e ele invalidou o gol. Então, assim, foi uma arbitragem, assim, um crime, né? Foi uma operação a céu aberto. Eu poucas vezes vi um jogo de Copa do Mundo que o árbitro tivesse, assim, beneficiado tanto um time em detrimento de outro. Porque esse eu pude ver, né? Alguns eu relatei aqui pelo que as informações contam, mas esse cara foi indignante. Eu não tinha por que torcer a favor ou contra a Coreia do Sul ou a Itália, mas esse jogo foi demais, foi realmente assim, de pasmar. E aí, beleza, foi um escândalo e tal, todo mundo viu que a Coreia do Sul foi extremamente beneficiada e tal. Aí chega nas quartas de final, vai jogar a Coreia do Sul contra a Espanha e falou assim, agora vamos colocar um árbitro aí, vai apitar e tal. O cara foi pior ainda a arbitragem em relação às oitavas. O árbitro era o chamado Gamal Gandur, ele e seus dois bandeirinhas, eles invalidaram 2 gols legítimos feitos pela Espanha. No primeiro ele falou que tinha sido falta de ataque, os próprios nem sul-americanos haviam reclamado do lance, e o segundo gol da Espanha que ele invalidou foi na prorrogação, e nessa época era morte súbita, então era o fim da Copa. E aí o bandeirinha assinalou que a bola havia saído no lance de ataque da Espanha. A bola nem chegou a tocar na risca, ela nem na linha ela tocou, entendeu? Então assim, a bola, claro, não saiu, e o juiz foi, né, junto com o bandeirinha, e anularam um gol legal da Espanha. O Luiz Henrique, que hoje é técnico do PSG, um técnico muito famoso, foi técnico da Espanha também, ele era jogador nessa época, e teve um lance que ele ficou cara a cara contra o goleiro, tinha grande chance de fazer o gol, o juiz foi e anulou o lance também, alegando falta dele, como se não bastasse, o jogo foi para os pênaltis. E um pênalti que a Coreia do Sul defendeu, que o goleiro sul-coreano defendeu, ele estava a cerca de 1 metro fora da linha do gol, se adiantou para caramba e o juiz não invalidou o gol. Então assim, os juízes fizeram de tudo para a Coreia do Sul passar. Então assim, operaram a Espanha também em favor da Coreia do Sul. Aí a Coreia do Sul chegou na semifinal, enfrentou a Alemanha, e aí com uma arbitragem mais idônea, ela perdeu 1-0 e se abandonou a Copa. Os jogadores da Turquia perderam o primeiro jogo contra o Brasil, e foi uma derrota meio esquisita, porque o Luizão sofreu uma falta, ele caiu dentro da área, o juiz acabou assinalando pênalti, foi um lance um pouco difícil de ver, mas na verdade foi falta, um jogo difícil, e eles foram muito criticados pela imprensa nativa. E aí o que aconteceu, eles davam entrevistas, mas só para a imprensa estrangeira, para a imprensa da Turquia, eles não davam nenhuma entrevista, e eles foram bem na Copa, foram até a semifinal, então de fato não dá para reclamar. O atacante da Turquia, Sukur, que até o presente momento, até esse momento ele era considerado o maior jogador da história da Turquia, ele teve um desempenho aquém na Copa. E aí beleza, né, foi muito criticado e tal, mas ele fez um feito curioso nessa Copa de 2002. Ele fez, na disputa pelo terceiro lugar entre Turquia e Coreia do Sul, ele fez o gol mais rápido da história das Copas até então. Eu não sei se permanece até hoje, eu acredito que sim, e durou apenas 11 segundos para ele fazer o gol, mas o mais impressionante é que a Turquia demorou 11 segundos para fazer o gol e a bola saiu com a Coreia do Sul. Então assim, é um feito bastante impressionante aí desse atacante, o Sukur. Diversas seleções não tiveram climas lá muito tranquilos durante essa Copa. Os suecos Luddenberg e Melberg trocaram socos em um treino. Os argentinos e ingleses sempre se estranharam e o Verón ofendeu, atacou lá os torcedores ingleses ao longo da Copa. O mais curioso é que ele jogava no Manchester United, né? Então ficou um pouco contraditório assim, ele ficar falando mal de inglês, né? Sendo que ele jogava naquele país. Enquanto isso, o jogador senegalês Fadija, ele tentou furtar um colar em uma loja na Coreia do Sul e acabou sendo pego pelo circuito de câmeras internas, também uma coisa bem constrangedora. A Itália teve incríveis 5 gols anulados nessa Copa do Mundo de 2002. Esse contra a Coreia, que eu falei que seria inclusive o gol de ouro, e era um gol legal, que foi injustamente invalidado. 2 contra a Croácia, e os 2 eram gols legítimos, que foram injustamente anulados, e aí ela ainda teve um gol anulado contra o Equador e um contra o México, mas esses 2 foram corretamente anulados. O jogador sul-coreano que fez o gol que acabou desclassificando a Itália, ele jogava em um time italiano, um time pequeno, chamado Perugia, e o jogador é Al Jing-wan, o jogador que fez o gol, e ele foi demitido pelo proprietário lá do time, né? E aí depois ele acabou voltando atrás e manteve ele jogando lá num time italiano, a despeito de ter desclassificado a Itália numa Copa do Mundo. Mas eu acho que foi mais por conta dessa irritação, dada a arbitragem extremamente polêmica, para dizer o mínimo. A
Alemanha veio a disputar a final contra o Brasil, né? E é interessante porque ela perdeu 6 titulares absolutos antes do torneio por conta de lesões. Então, assim, se ela talvez tivesse chegado com o seu time completo, porque 6 titulares é muito, né, gente? É qualquer coisa. Então, assim, se ela tivesse ido com o seu time de fato titular, talvez o Brasil tivesse tido uma sorte pior. A FIFA cometeu o despautério de ter selecionado o Oliver Kahn como o melhor jogador da Copa antes da final. E aconteceu que o Rivaldo deu um chute bem defensável, ele bateu o roupa, o Ronaldo pegou o rebote e fez o gol. E nesse torneio aconteceram várias coisas curiosas. O Brasil começa com um time mais ofensivo, com o Juninho Paulista, mas a entrada do Kleberson, que era um jogador mais defensivo, que deu mais solidez ao time, e o time até no ataque melhorou. E o Rivaldo é até interessante, que ele foi um jogador que nem sempre esteve em boa conta com a torcida brasileira, especialmente por conta das Olimpíadas de 96, que ele foi um daqueles selecionados que tinha mais de 23 anos, e aí, quer dizer, você só podia levar 3, né, que tivessem mais de 23 anos, e ele foi muito mal nas Olimpíadas, inclusive ele era reserva, né, quer dizer, ele era um dos veteranos, mas ele ficou na reserva, e há um lance bastante marcante, talvez encontre aqui no YouTube, que ele está carregando a bola em um contra-ataque, ele já tinha entrado no segundo tempo, estava mais descansado, ele está carregando a bola em contra-ataque, ele tem várias opções, ele vai carregando, e o Galvão Bueno fala, toca a bola, Rivaldo, toca a bola, Rivaldo, e ele vai carregando, toca a bola, Rivaldo, e aí resultado, o Brasil estava ganhando da Nigéria, e aí ele não toca a bola, o cara vai dar um bote, pega a bola dele, e nessa pegada de bola, a Nigéria vai no ataque e faz o gol. Era um grande ataque para o Brasil, e aí a Nigéria fez o gol, o Galvão soltou os cachorros, né, falou mal dele, falou assim, abertamente, falou assim, eu não sei o que se passa na cabeça do Rivaldo e tal, ele não conseguiu se conter na indignação dele, e ali o Rivaldo meio que se queimou, então já chegou na Copa de 98, a galera não gostava muito dele, mas assim, e algumas Copas Américas, ele teve bom desempenho, algumas outras nem tanto, ele às vezes sumiu um pouquinho da partida e tal, mas na Copa de 2002 ele jogou muita bola, perdeu o gol também, como todo atacante perde, mas para mim e para o Filipão também, isso está descrito aqui no livro, ele foi o melhor jogador do torneio, melhor até do que o próprio Ronaldo, que foi tão decisivo na final, e é uma coisa que muita gente esquece, né? Mas o Ronaldo, se você pegar os melhores momentos, isso dá para ver facilmente. No primeiro tempo ele perdeu 3 gols, e o Brasil, aliás, teve um desempenho muito melhor no primeiro tempo do que no segundo. Olha que coisa curiosa, né? O Ronaldo perdeu esses gols e o jogo terminou o primeiro tempo 0-0. No segundo tempo, aí sim a Alemanha tem chance e o Brasil tem chance, porque no primeiro tempo só deu o Brasil. No segundo tempo, que o jogo foi mais parelho, a Alemanha com chance, Brasil com chance, o Brasil fez 2 gols e o próprio Ronaldo, que tinha desperdiçado algumas oportunidades, no segundo tempo ele foi fatal, e o Brasil é penta, e nesse momento ele tinha conquistado, inclusive, certa distância em relação às outras seleções, né, porque ele ficou com 5 títulos, e aqui tinha mais, que estavam mais próximas, era a Itália e a Alemanha, cada uma com 3, hoje cada uma tem 4. E agora nós vamos para a última Copa que nós vamos abordar, porque esse livro aqui foi lançado na iminência da Copa de 2010, então a Copa de 2006, que ocorreu na Alemanha, e cuja campeã foi a Itália, aí que ela se tornou tetra. 6 seleções estrearam nessa Copa do Mundo: Ucrânia, Trinidad e Tobago, Angola, Costa do Marfim, Gana e Togo. Além disso, a Tchequia e Sérvia e Montenegro, no primeiro caso era vamos dizer assim, um desmembramento, né, da Tchecoslováquia, e no outro caso da Iugoslávia, eles foram para a Copa também, e a gente pode considerar que ou foi uma nova seleção, ou pelo menos um desmembramento em relação àquelas antigas. Nos jogos das eliminatórias da América Central e do Norte, Bermudas anotou 20 gols em 2 jogos contra Montserrat. Ainda assim, Bermudas não chegou nem perto de se classificar, porque, reitero, né, enfrentava aquele tipo de seleção que é mais amadora do que profissional. É interessante que essa Copa de 2006, para mim, ela é uma das mais traumáticas, porque foi a melhor geração de jogadores que eu vi jogar, né? A geração do meu pai, por exemplo, a grande geração foi a de 82. Então é uma derrota que doía muito, e meu avô já reclamava do jogo de 50. E aí, quer dizer, olha como é que são as coisas, cada um com a sua referência. E para mim, a de 2006, a despeito da tragédia de 2014 ter sido mais humilhante, mas em termos assim, eu não esperava que a seleção de 2014 seria campeão, não via para isso. Eu torcia, mas não esperava. E 2006 não, eu achava que dava, e dava mesmo, né? E em 2005 havia ocorrido uma Copa das Confederações, e o Brasil teve assim um desempenho brilhante. O Cicinho na lateral direita, o Zé Roberto, que foi meia, ele começou na lateral esquerda, se tornou um meia, e aí na seleção brasileira, como a concorrência era grande, tinha um Ronaldinho Gaúcho, tinha um Kaká, tinha um Juninho Pernambucano, então ele era muitas vezes deslocado para volante. Aí ele não se destacava, assim, né? Não era que ele jogava mal, mas não se destacava. E nessa Copa das Confederações ele voltou para a lateral esquerda. Tanto o Zé Roberto na lateral esquerda quanto o Cicinho na lateral direita, eles tinham
um desempenho muito, mas muito superior do que Roberto Carlos e Cafu, que nessa fase já estavam bem veteranos, e para lateral é difícil, né? O lateral tem que correr muito, então eles não tinham um desempenho nem próximo daquilo que esses outros dois disponibilizavam. Fora isso, o Ronaldo estava lesionado, e aí o Brasil jogou com o Adriano como centroavante, e o Adriano estava voando. Então, assim, foi um dos desempenhos, talvez assim, acho que foi o melhor desempenho que eu vi na história do Brasil, foi essa Copa das Confederações. Eu me lembro que a final contra a Argentina, cara, o Brasil amassou, o Brasil passeou, mas foi um massacre. Há um gol do Adriano de cabeça que a bola passou por todos os jogadores brasileiros, salvo engano, foram mais de 30 toques na bola. O Brasil, nossa, foi um passeio, foi um massacre. E aí quando chegou no ano seguinte, esses jogadores foram se impondo, e o Parreira não tinha moral nenhuma. Ele foi cedendo aos caprichos desses caras. Não, é que eu tenho moral, estou aqui há muito tempo. Então o Cafu queria bater recorde de jogos em Copa. Aí, quer dizer, agora as Copas vão ter mais jogos, isso vai acabar ficando para trás. O Roberto Carlos também queria, porque era um jogador histórico. O Ronaldo queria bater recorde de gols em Copa, que depois veio a ser superado pelo Miroslav Klose. Então, quer dizer, vai ser essa coisa ridícula atrás de coisa ridícula, cada um lutando por seus recordes individuais, e sacrificaram a seleção brasileira. O próprio Adriano tinha caído muito o desempenho por conta de problemas extracampo, e quem se destacava muito também era o Robinho e o Fred. O Fred, que veio a ser apelidado de Cone em 2014, em 2006 ele estava voando, entrou, ficou pouquinhos minutos e fez um gol. Então assim, ele merecia demais o ataque ser composto por esses dois, Robinho e Fred. O Parreira, cedendo esses caprichos, ele escalou 2 centroavantes, quer dizer, nada a ver, e o Brasil teve um desempenho assim desastroso ao longo da Copa, foi patético. Eu me lembro que uma vez, eu nem está aqui no livro, eu vi um repórter comentando que ele estava lá acompanhando os treinos, aí os treinos eram uma farra, era imprensa, não tinha treino de fato, aí, assim, um caos. E ele falou que, em certo momento, o Parreira ele queria chamar os jogadores para dar uma palestra e tudo, ele não conseguia. Ele sequer conseguia unir os jogadores para trocar uma ideia. Então, assim, foi um desperdício de uma das melhores gerações de todos os tempos da seleção brasileira. Era um título muito ganhável, entendeu? Às vezes, existe certa prepotência, assim, dos brasileiros que parece que não perdem para outras seleções, perdem só para si mesmos. Mas essa Copa de 2006 dá para dizer isso. Ali a gente perdeu para nós mesmos, porque os jogadores, Juninho Pernambucano jogava demais, o Ronaldinho Gaúcho estava em excelente fase, mas ele não tinha para quem tocar a bola, porque o Ronaldo chegou muito, muito obeso na Copa, não conseguia se movimentar, fez 2 gols contra o Japão, porque teve muitas e muitas chances. Então assim, foi um desempenho sofrível, patético do Parreira, que, como se não bastasse ter feito essa desgraça, ele ainda voltou em 2014 como coordenador técnico do Filipão para ajudar a contribuir, né, para aquilo que veio a ser a maior vergonha da história do esporte, que foi o 7-1. Não foi a maior vergonha do futebol, não, foi do esporte mundial. E é interessante que o futebol apresentado pelo Cafu e pelo Roberto Carlos nessa Copa, ele era patético, ele era péssimo, mas a arrogância não. O Cafu já foi falar da seleção de 82, ele disse não, seleção boa é a que ganha, né? Então criticando eles lá que tiveram aquela infelicidade na tragédia do Sarriá. Já o Roberto Carlos chegou a cometer o despautério de dizer que o Cafu foi o jogador mais importante da seleção brasileira em Copas, sendo que o Brasil teve um único tricampeão do mundo da história, que foi o Pelé, e com uma participação muito superior do que o do próprio Cafu. O Cafu chegou a jogar a final de 94 porque o Jorginho se machucou logo no início da partida. E o Jorginho era um lateral muito superior ao Cafu. Muito, tecnicamente, assim, queira nem comparar, né? O Cafu tinha um preparo físico muito bom no início da sua carreira, mas não em 2006, e já em 94 o Jorginho, nossa, era melhor que o Cafu com o pé nas costas. O Cafu jogou a final e errou vários cruzamentos que poderiam ter, inclusive, gerado bons lances para o Brasil naquela final. O mesmo problema também aconteceu com o Kaká. O Kaká era um jogador que tinha um desempenho muito bom quando ele tinha espaço para correr, jogando em contra-ataques, mas quando a outra seleção estava montada, ele tinha um pouquinho de dificuldade. E o Brasil tinha um grande reserva para ele, que era o Juninho Pernambucano, mas aí pelo nome, né, o Kaká tinha um nome e tal, aquele bom moço e tal, e aí quando o Juninho Pernambucano entrava, ele entrava mais como volante. Ele ainda tinha um bom desempenho, mas assim, ele já jogava como meia, né? Ele era um jogador muito talentoso. Ele começou a carreira como volante, ele foi melhorando em todos os aspectos e foi avançando dentro do campo. Então assim, não se aproveitou também o futebol do Juninho Pernambucano nessa Copa, que era a Copa dele. E no jogo que o Brasil foi eliminado pela França por 1-0, o Kaká, assim, tem um dos desempenhos mais terríveis, mais sofríveis de um jogador na história das Copas do Brasil. Assim, ele erra praticamente tudo, né? Ele toma um vareio, né? Enfim, foi um jogo horrível mesmo do Kaká.
E aí o Brasil é eliminado ainda num lance que ficou muito famoso na época, as pessoas vão se esquecendo, né? Mas há um cruzamento, e no cruzamento na bola da área do Brasil, só 3 jogadores correram para tentar marcar. Os 2 melhores brasileiros naquele torneio, que foram a dupla de zaga, o Juan e o Lúcio, e o Gilberto Silva. Todos os outros jogadores ficaram parados, e o Roberto Carlos, que estava ao lado do Thierry Henry, ficou ajeitando a meia. E aí ele foi lá e fez o gol, e aí depois o Roberto Carlos disse, não, é que ali era para ter uma linha de impedimento e tal. E aí vários outros jogadores depois desmentiram a respeito dessa tal linha de impedimento imaginária que só ele imaginou. Cicinho, Rogério Ceni, Zé Roberto falaram que aquilo não aconteceu, e dizer que estava ajeitando meia, ou seja, que estava dando mole, né, virou na época um bordão aqui no Brasil. Para de ficar ajeitando meia aí, cara. Com o tempo parou isso, né, mas foi esse o nível do ridículo que o Roberto Carlos conseguiu fazer. Eu comentei aqui que o futebol em tempos mais idos, né, tinha muita violência, muita pancada, disse várias Copas, especialmente aquelas lá da década de 30, algumas ainda depois, o jogo de 74, Brasil e Holanda, mas o fato é que outro jogo envolvendo a Holanda, o País Baixo, né, dessa Copa de 2002, foi Portugal e Holanda, ou Portugal e Países Baixos, em que houve de tudo. Empurrão, cabeçada, cotoveladas, toque de mão, cera, trombada, carrinhos assassinos, enfim, os times se arrebentaram, foi assim uma selva, foi uma coisa assim inominável. O árbitro russo, chamado Valentin Ivanov, ele distribuiu 16 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos, foi o jogo com mais punições na história das Copas e poderia ainda ter distribuído até mais se fosse um pouco mais rigoroso. No jogo das quartas de final entre a Alemanha e a Argentina, o goleiro alemão, o Lehmann, ele houve só 4 cobranças por parte da Argentina, ela acabou sendo eliminada, e dessas 4 ele acertou o canto nas 4 e ele pegou 2 pênaltis. E aí depois veio saber, ele contabilizava ali, ele sabia qual era o local onde a maior parte dos batedores, né, jogava a bola, né, e como se não bastasse, os treinos da Argentina eram públicos, então você conseguia ficar enxergando não só aquilo, como a forma como os batedores faziam nos seus respectivos clubes, mas até nos treinos, e isso contribuiu decisivamente para a Alemanha passar e a Argentina cair nos pênaltis. O Filipão era técnico de Portugal e ele barrou um goleiro chamado Vitor Baia, acho que é Vitor Baia, e esse Vitor, ele era um grande goleiro, mas era um goleiro desagregador de grupo, arrogante e tal, tipo o Romário mesmo, sabe, se achava, e aí o Filipão o barrou e convocou um goleiro chamado Ricardo, que parece inferior tecnicamente, isso gerou uma indignação, a torcida cobrava, a imprensa e tal, mas o Filipão temou e seria o Ricardo. E calhou que o Ricardo teve esse relativo bom desempenho, especialmente em pênaltis. Na Eurocopa de 2004 ele ajudou bastante, porque ele pegou um pênalti contra a Inglaterra nas penalidades máximas, e ele bateu a última, ele converteu o gol, então assim, né, foi dando uma moral para ele. Inclusive, curiosamente, ele defendeu até sem luvas, tem essas imagens aí no YouTube. E aí nas quartas de final, novamente Portugal enfrentou a Inglaterra, novamente o Ricardo se destacou, a Inglaterra bateu 4 pênaltis, ele pegou 3, acho que foi até o recorde de penalidades defendidas no mesmo jogo, nem precisou ir para o 5º, porque ele acabou contribuindo decisivamente para eliminar a Inglaterra. E aí Portugal chegou até a semifinal, e aí somando os jogos de 2002 com os jogos de 2006, ele tinha acumulado 12 jogos sem perder em Copa do Mundo, o que é um número significativo. A final da Copa do Mundo foi França e Itália, era o último jogo da carreira do Zidane, né? Ele se aposentou ali, ele soube parar no auge, diferentemente de vários outros jogadores brasileiros que foram se arrastando, e aí deixa de virar ídolo, né? Passa, enfim, né? Vários jogadores que deveriam respeitar o próprio corpo e a própria história, vamos dizer assim, né? Ele parou com todo mundo querendo que ele continuasse, o que é uma bela forma de parar. E ele tinha feito uma bela Copa do Mundo, destruiu o Brasil nas quartas de final, beleza. Mas quando ele chegou na final, ele fez um gol de pênalti na prorrogação, mas ele foi provocado lá pelo zagueiro italiano Materazzi, e ele não gostou, foi uma provocação a respeito da irmã dele, e ele deu uma cabeçada no Materazzi, foi expulso, e aí, enfim, não foi aquilo que foi decisivo para o acontecimento final, porque a Copa foi para os pênaltis, e nos pênaltis que a França perdeu. Então, assim, foi uma disputa de penalidade, aliás, a França viria a perder de novo nos pênaltis em 2022, então, assim, na final a França não se dá muito bem nos pênaltis, a despeito de ter se dado bem em 86 contra o Brasil, mas aí foi nas quartas. De toda maneira, esse lance do Zidane, né, essa cabeçada, talvez seja o lance mais marcante dessa Copa.
E a Itália, né, que ganhou nos pênaltis, ela não tinha muita sorte com pênalti em Copa do Mundo, não. Tinha perdido a própria final para o Brasil e tinha outras derrotas ao longo da história. E aí ela converteu seus 5 pênaltis e a França converteu 4 e uma bola foi lá na trave, assim, bem na divisória, assim, né, do travessão com a trave. O Trezeguet, o atacante francês, bateu ali e aí teve a infelicidade, né, poucos centímetros pro lado, ele teria feito até um golaço, enfim. E a Itália foi, se sagrou tetracampeã mundial. Uma das grandes polêmicas também dessa Copa foi o peso que o Ronaldo chegou, né, e aí isso virou uma polêmica, ele só jogava com camisas bem grandes para esconder e tal, né. E aí todo mundo perguntava se aí ele tá gordo, não tá, e não tinha dobra, né, no pescoço dele, assim, um negócio inacreditável. E aí depois disseram, né, e ainda assim tem gente que desconfia que era mais, tá? Mas o preparador físico brasileiro, chamado Moraci Santana, falou que o Ronaldo chegou na Copa do Mundo com 94 quilos. Ele tem 1,83 m, então dava um IMC de 27, era o maior IMC da Copa, como não era, vamos dizer assim, difícil de observar. É só olhar em campo, né, que o primeiro jogo do Brasil e que o Ronaldo esteve em campo, ele ficou parado o jogo todo, foi um negócio assim inacreditável. Eu nunca vi na Copa do Mundo um jogador ficar parado o jogo todo porque não conseguia correr, foi impactante. Como eu afirmei algumas vezes, esse livro foi escrito, né, foi lançado na iminência do lançamento da Copa de 2010, então já não tem tantas informações a respeito desse torneio. Vamos comentando algumas aqui sobre as eliminatórias e algumas lembranças daquilo que a gente passou naquela Copa. O único país estreante em Copa de 2010 foi a Eslováquia. Foi a partir dessa Copa que a Austrália começou a se filiar à Ásia, porque a Ásia tinha 4 vagas, mas aí, curiosamente, quando ela foi lá e se filiou à Ásia, ela conquistou uma vaga, foi para a Copa do Mundo, mas aí o que aconteceu? A FIFA mudou o critério e colocou que o primeiro lugar da Oceania jogaria contra o quinto, não da América do Sul, e sim contra o quinto da Ásia. E aí quem acabou pegando essa quinta vaga nessa Copa foi a Nova Zelândia. A Holanda, os Países Baixos e a Espanha jogaram respectivamente 8 jogos e 10 jogos nessas eliminatórias dessa Copa e ganharam todos eles. E chegaram à respectiva final, é até curioso porque chegou um time inédito, né, e seria campeão, ou Espanha ou Holanda, e foi incrível, um jogo muito disputado, inclusive o Robin, que era um bom jogadorzaço, para mim inclusive foi o melhor jogador da Copa de 2014, ele chegou na final, né, na prorrogação, tendo ali a chance na cara do gol sozinho e ele chutou, o goleiro defendeu e depois acabou que a Espanha se sagrou campeão. Então assim, foi um grande jogador, um dos maiores da história dos Países Baixos, e ele perdeu a chance de ter dado um título pro seu país, uma infelicidade absurda, né? Não foi um chute terrível que ele deu, não foi um bom chute, mas era para ele ter feito o gol, era uma obrigação fazer aquele gol. E essa Copa aconteceu uma coisa curiosa, porque foi a última Copa para mim de 2010 que o Brasil teve grande chance de ser campeão. Assim, o time ele era muito competitivo, não era uma boa geração em termos de talento, mas o Dunga fez uma seleção que jogava até meio feio no contra-ataque e tal, mas era eficaz e fez a primeira fase em que dependia muito ou contribuía muito um jogador que era o terceiro homem de meio de campo, que era o Elano. Ele chegava muito bem na área, assim, infiltrava muito bem. O Elano teve um desempenho irregular em clubes. O Robinho a mesma coisa. O Robinho foi o grande nome desse ciclo, né, do Dunga, dessa primeira passagem dele. A segunda foi muito ruim, mas essa primeira foi uma bela passagem e o Robinho jogava muito bem na seleção, o Elano também, e no primeiro jogo da Copa do Mundo o Elano fez gol, no segundo contra a Costa do Marfim fez gol também, mas aí a arbitragem às vezes contribui, né, e a seleção de Costa do Marfim quebrou o Brasil, até o ponto que arrebentaram o Elano, tiraram o Elano da Copa e o árbitro ainda expulsou, foi o Kaká. Então assim, isso prejudicou muito o Brasil, e quando chegou nas oitavas de final, o Brasil ganhou de 3-0, o substituto que era o Ramírez, que também era muito bom jogador, ele foi, e já com 3-0 ele conseguiu a proeza de ser expulso. Então quando chegou nas quartas de final contra a Holanda, o Brasil foi e jogou ali improvisado Daniel Alves. Ainda assim o Brasil jogou muito bem no primeiro tempo, dominou, criou várias chances. Eu me lembro que no final do jogo, do primeiro tempo, o cara teve uma jogada que a bola foi tocando e finalizou com um chute de fora da área do Kaká, que era um grande fundamento dele, né? Esses dois fundamentos o Kaká fazia muito bem, né? Correr com a bola em longas distâncias, em extrema velocidade, e o chute de média distância. E aí ele deu um chutaço, o goleiro da Holanda defendeu, e aí no segundo tempo acabou tudo, né? O goleiro tomou um frango, foi tentar proteger a cabeça do Felipe Melo para não acertar com soco, e o próprio Felipe Melo tiraria a bola, o próprio Felipe Melo perdeu a cabeça, aí lá uma casquinha lá de gol de escanteio, pronto, Brasil fora da Copa. Então assim, a Copa tem isso, né, e eu acho
se o Brasil passa ali, né, a semifinal enfrentaria o Uruguai, que o Brasil tinha prevalecido nas eliminatórias, então não era uma seleção desconhecida, e a final era contra a Espanha, justamente um time que dava espaço para contra-ataque, tinha perdido um jogo na primeira fase contra a Suíça, que era um time que só se defendia, e só se defendeu, lá no finalzinho de jogo teve uma bola vadia, pronto, gol. E aí, quer dizer, eu acho que aquela Copa do Mundo ali, se o Brasil passa pela Holanda, e até mereceu passar, primeiro tempo, mereceu um 2-0 e no segundo tempo tomar um gol. Seria 2-1, seria um placar justo, mas 2-1 a favor do Brasil, enfim, não foi o que aconteceu, foi a última que eu vi, assim, de bom desempenho, que dava, assim, para ver alguma coisa. Essa de 2026, vamos ver, né, se melhora aí, quando você observar esse vídeo, talvez você já tenha uma opinião mais abalizada que a minha. É interessante que o Ulisses Veloso Ribas faz aqui um compilado assim, de grandes goleiros, de grandes, vamos dizer assim, membros da posição ao longo da história das Copas e, enfim, da posição como um todo. Então, assim, ele destaca como grandes goleiros. Zamora, espanhol, em 34, o Yashin, da União Soviética, em 58, o Banks, da Inglaterra, de 66 e 70, o Maier, da Alemanha, de 74, o Filol, da Argentina, de 78, o Dassaev, da União Soviética, em 82, o Paf, da Bélgica, de 1986, o Pedrome, da Bélgica, em 1994, apesar de ser baixinho, ele tinha só 1,79 m, o Oliver Kahn, de 2002, a despeito da falha na final. O recorde de público, né, da história das Copas foi a final da Copa de 50, que teve 173.850 pagantes. Ainda assim, estima-se que o público real lá foi mais de 200 mil, com muita gente que entrou sem ingresso, pessoas que entram sem pagar e tudo, então estima-se cerca de 200 mil pessoas naquela final que acabou trágica para o Brasil. E todas as maiores públicos, né, foram dessa Copa porque o pessoal lotava, né, apertava as pessoas, não tinha banquinho para pessoas sentar, eram aquelas arquibancadas de concreto, então, enfim, era muita gente, era muito apertadinho, né, era bem desconfortável, na verdade. O segundo maior público foi Brasil e Espanha, 153 mil pessoas. O terceiro maior público, Brasil e Iugoslávia, 142 mil pessoas. O quarto maior público, Brasil e Suécia, 139 mil pessoas. E aí o quinto maior público, que foi Argentina e Alemanha, já no México, que foi 114 mil pessoas, quer dizer, uma diferença bastante grande, e a gente não deve rever essa enormidade de gente em um estádio, acho que nunca mais. As maiores ausências da história das Copas que ele também relata aqui são bem peculiares, assim. Havia um meia soviético muito talentoso chamado Alexei Mikhailichenko. Ele despertou para o mundo, né, se mostrou para o mundo quando ele foi vice-campeão europeu em 1988. Aí em 1990 ele não pôde jogar porque ele estava machucado, e aí calhou que ele nunca participou de uma Copa do Mundo. O Alfredo Di Stefano, um argentino, né, reitero, a Argentina não quis jogar em 1950 por causa daquelas confusões de idas e vindas de Copas, ele jogava num clube colombiano e aí não podia ir para lá e tal, não foi. Quando ele foi para a Espanha, foi naturalizado lá para jogar na Espanha, a Copa de 54 a Fúria estava mansa, não conseguiu ir para a Copa. Em 58 a Fúria não conseguiu ir para a Copa. E em 62 ele se lesionou pouco antes do torneio, ainda assim o mantiveram, esperando que ele se recuperasse no curso do torneio, mas a Espanha acabou caindo na primeira fase, então ele nunca jogou uma partida de Copa do Mundo. O brasileiro Arthur Friedenreich, que jogou mais naquela transição ali de futebol amador, futebol profissional. Algumas pessoas dão números bastante estrambóticos que ele teria feito gols, outras dão menores. Ele até cita aqui que um historiador brasileiro foi contabilizado em um número um pouco menor. Enfim, o fato é que na Copa de 30 ele poderia ter ido ainda. Ele já tinha 38 anos de idade, mas dizem que jogava muita bola ainda. Só que houve aquela divergência lá das federações que eu comentei e ele nunca participou de uma Copa do Mundo. Outro que nunca participou de Copa foi um alemão que jogava muita bola, chamado Bernd Schuster. E aí ele desagregava o grupo, era aquele tipo de jogador polêmico, como eu já citei alguns aqui. E na Copa de 82 ele pediu dispensa da seleção, e qual o motivo? Para ele ficar com a mulher dele, que era a mulher mais polêmica, já tinha posado nua em revista, o que na Europa já pegava mal na época, né? Aqui no Brasil não tinha esse vínculo, mas lá era considerado muito vulgar, e ele se aposentou da seleção alemã pouco tempo depois, em 84, com apenas 25 anos de idade. O George Best, acho que eu citei em outro vídeo, ele foi um grande jogador, possivelmente o melhor jogador da história da Irlanda do Norte, mas o resto do time não acompanhava, ele nunca conseguiu ir para uma Copa do Mundo. Na verdade, em 1982, ele estava com 36 anos de idade já, bem avançada, e finalmente a Irlanda conseguiu voltar, então algumas pessoas defenderam a convocação dele, mas ele era um cara polêmico também, aí acabou que a comissão técnica preferiu não levá-lo. Outro grande jogador, inclusive eleito melhor do mundo enquanto jogava pelo Milan, que foi o liberiano George Weah, acho que até foi presidente da Libéria anos depois, e ele, eleito melhor do mundo e tal, mas não conseguiu passar pelas eliminatórias da África, porque seus colegas de equipe não contribuíam muito.
muito. E ele também nunca jogou uma partida de Copa do Mundo. Outro que até pôde participar, mas foi muito pouquinho, foi um inglês chamado Kevin Keegan, um dos maiores jogadores da história da Inglaterra, mas viveu aquela entre-safra de jogadores. A Inglaterra passou várias e várias Copas sem conseguir, né, o desempenho para passar pelas eliminatórias. E aí na Copa de 82 ele jogou, mas jogou pouquinhos minutos, estava lesionado, já com a idade um pouquinho mais veterano. Então assim, foi um jogador que não pôde no seu auge passar por uma Copa. Eu comentei também em outra passagem, o goleiro Rodolfo Rodrigues era o melhor goleiro da década de 80 do futebol sul-americano, e o técnico não escalava porque ele jogava no Brasil. E até há um comentário aqui que ele fala que ele deu uma entrevista dizendo que o técnico não escalava porque falta a ele o que sobra em mim, que é coragem. Então assim, foi um grande goleiro e não pôde jogar a Copa do Mundo por um erro técnico do seu comandante. O jornalista aqui enumerou assim os 11 maiores jogadores brasileiros, dado seu desempenho em Copa do Mundo e fora dela. Então ele enumera como goleiro Gilmar, lateral direito Djalma Santos, zagueiro Domingos da Guia, outro zagueiro e lateral que jogou nas duas posições foi o Carlos Alberto Torres, e lateral esquerdo Newton Santos. Como meias ele escolhe Zico e Didi, e escolhe 4 atacantes, quais sejam Garrincha, Ronaldo, Pelé e Romário. Com essa escalação, naturalmente, né, você vai ter que deixar a gente de fora. Então quem teve bom desempenho em Copa como goleiro foi o Leão, foi o Tafarel, eles ficam de fora. Ficam grandes zagueiros de fora também, como Aldair, como Juan, como Lúcio, como Oscar. Laterais como Jorginho, como Leandro, como Júnior. Volantes como Clodoaldo, como Dunga, como Zito, e não tem nenhum volante, na verdade, nessa escalação que ele fez aqui, né? Um time, digamos, faceiro, né? Meias que ficam fora, como Gerson, como Rivelino, como Sócrates, como Ronaldinho Gaúcho. E, claro, atacantes como Éder, como Jairzinho, como Leônidas da Silva, como Vavá e como Zizinho, né? Fora aqueles que viriam depois, como o Neymar, que ele não pôde muito bem observar até a escrita desse livro. E aí também eu meio que elaborei a lista vamos dizer assim, de melhores jogadores que eu pude ver jogar, que jogaram assim, que eu pude acompanhar minimamente. E aí eu vou fazer a minha aqui, você comente aqui embaixo qual que você foi a seleção dos jogadores que você pôde observar, dado que comparar, tipo assim, Zizinho, Leônidas da Silva, é difícil a gente dizer assim, né? Apesar desse tipo de compêndio dar uma luz, mas eu acho que a comparação ela é complicada. Então, não estou dizendo que são os melhores, mas os melhores que eu vi jogar, que eu enumeraria. Todos brasileiros, tá? Então, goleiro, eu nomearia o Zete como principal, e eu colocaria também o Júlio César e o Veloso. Os laterais eu colocaria do lado direito o Leandro, do lado esquerdo o Zé Roberto. O reserva eu colocaria o Jorginho, o lateral esquerdo o Roberto Carlos. Os zagueiros titulares seriam Lúcio e Juan, e os reservas seriam Aldair e Mauro Galvão. Os volantes seriam Leandro Ávila e Dunga, reserva seria Mauro Silva. Aí eu colocaria só um reserva assim vamos dizer assim, na cabeça. Os meias titulares seriam o Ronaldinho Gaúcho e o Zico, e os reservas seriam Juninho Pernambucano, Rivaldo e o Robinho, recuando ele um pouquinho ali no campo. O segundo atacante titular seria o Neymar, mas não esse da Copa de 2026, daquele lá bem do passado, e o reserva seria o Bebeto. O centroavante titular seria o Romário e o reserva seria o Ronaldo. Bem, esses foram todos os causos que eu compilei aqui desse livro. Existem outros, né, claro, das Copas subsequentes. Eu gostaria de que vocês comentassem, gostaram desse tipo de vídeo, quais são os causos que vocês observaram, aquele tipo de lembrança que uma Copa te traz. Se vocês concordaram ou discordaram daquilo que eu falei aqui, dessa escalação, comentem à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!